lado do Botafogo, hein? Como é que tá a preparação para o Clássico? Pois é, Botafogo vem para o segundo de uma sequência de 3 clássicos, né? Perdeu para o Vasco no último fim de semana, agora pega o Fluminense e logo depois já tem quartas de final do Carioca diante do Flamengo. O Santi Rodrigues segue fora. Ele sentiu dores no joelho no jogo contra o Grêmio, deve ser desfalque aí por cerca de 3 semanas. E o Bastos e o Matheus Ponte tiveram problemas no treino de ontem, então são dúvida para amanhã. Já o Joaquim Correia voltou a treinar com o grupo. Ele estava com desgaste, mas pode pintar na lista de relacionados. O técnico Martim Anselmi também vai ter o reforço dos jogadores que foram contratados no começo da temporada e que com o fim do transferban puderam ser regularizados. Casos, por exemplo, do Lucas Vidalba, uruguaio, que foi o principal investimento do Botafogo nessa janela de transferências, e também do Wallace Davi, que veio do Fluminense e ontem foi oficialmente apresentado. Ele falou sobre a relação da avó dele com o Botafogo. Vamos ver. Quando eu era pequeno, a gente pegava o metrô, pegava ônibus para chegar nos jogos. Ela sempre pedia para chegar um pouco antes, porque ela gostava de ver o Jefferson aquecer. E essas lembranças que ficam, e agora eu posso entrar em campo e realizar esse sonho dela, né? Ontem foi dia de apresentação no Fogão. Bota na tela! O Wallace Davi e Ítalo numa estileira danada, os dois, quer dizer, né? Flávio Amêndola. O que esperar de Ítalo e o Wallace Davi? Já viu, o Ítalo eu ainda não acompanhei, não vi ele jogar lá no Ele tem cara de novinho, né, cara? Mas ele é novo. Então, né? Os dois, na verdade, né, são bem novos. O Wallace Davi a gente conseguiu ver um pouco mais de perto aqui no Fluminense. Nesse início de temporada também no Carioca ele jogou com a camisa do Fluminense, o que o impede, inclusive, de jogar contra o Flamengo no domingo, pelo Carioca. Mas assim, eu acho que o Wallace Davi, pelo menos para mim, ele tem mais chance de ser utilizado, porque além de ser volante, né, de ofício, ele também jogou como zagueiro em alguns momentos na base, então é um garoto que ainda tem um lastro muito grande para crescer. Agora o Ítalo eu quero ver um pouco mais de perto, quero ver se ele vai ter oportunidade, se ele vai ter sequência, porque a gente estava falando aqui, o Anselmo gosta de jogar com 3 zagueiros, mas dos 3 zagueiros que ele joga, só um é zagueiro, né? Os outros 2 não são zagueiros de ofício, um é lateral e outro é volante, meia, né? Então, assim, eu acho que vai ser interessante e, querendo ou não, a gente aqui estava falando da questão do transferban, a gente sabe de que esse empréstimo que o Textor pegou, os juros são altíssimos, isso pode influenciar lá na frente, mas pensando no agora, única e exclusivamente, pelo menos o Botafogo está conseguindo apresentar esses caras, está conseguindo regularizar esses caras para poder fortalecer um pouco mais o elenco, porque o elenco do Botafogo é muito curto, e se não se mexer, esse ano vai ser difícil. Fernandão, a gente que gosta dessas histórias, olha que legal o que o Wallace Davi falou sobre a vovó dele, falando que ele era Botafogo, sempre foi, etc. Muito maneiro. Que a avó dele era apaixonada pelo Jefferson, goleiro. Quando eu cheguei em casa e contei, ela ficou muito emocionada. Passa um filme na cabeça, né? De quando a gente era pequeno, quando eu era pequeno, a gente pegava o metrô, pegava ônibus para chegar nos jogos. Ela sempre pedia para chegar um pouco antes, porque ela gostava de ver o Jefferson aquecer. E essas lembranças que ficam, e agora eu posso entrar em campo e realizar esse sonho dela, né? Relembrar um pouco o tempo dele de torcedor, Wallace. Qual a música da torcida do Botafogo que você mais gosta? Se você puder dar uma palhinha pra gente. Hoje tem jogo do Botafogo, do Glorioso. É o meu grande amor. Te amo, Fogo. Te amo, Fogo. Te amo, Fogo. Pô, isso é muito maneiro. Mentira, cara. ele usou, mano. Pô, isso é muito maneiro, Fernandão. Muito maneiro, cara. É sensacional, já viu? Olha com a vovó pequenininha, olha lá, com a mãe e vovó. Cara, muito maneiro. E o Wallace Davi, ele Tomando Mineirinho, lá de São Marcelo, é Mineirinho. envolvido em uma negociação que não é muito comum a gente ver um clube fornecer ao seu adversário, né, regional, como aconteceu entre Fluminense e Botafogo, uma joia da sua base, em troca de um jogador mais rodado, mais perto do fim de carreira, um moleque que da idade dele, é um dos que chegou no profissional, que conseguiu despontar e permanecer, e essa negociação acaba sendo não tão comum, e aí quando ela acontece, a gente descobre que tem todo um storytelling, toda uma história de família, de torcida pelo próprio Botafogo. De ir ao estádio com a De ir bola. ao estádio, de saber cantar música. Eu achei que ele fosse gaguejar, não gaguejou, cantou bonitinho. Enfim, a gente espera que ele vá muito bem, que ele consiga, né, ter muito sucesso no Botafogo e na carreira dele. E como o Flávio Amêndola falou, eu acho que ele tá um pouquinho na frente sim pelas oportunidades, né? Até como ele tá regularizado e o Alan tá fora do próximo jogo, já pode ser que ele tenha alguma oportunidade de entrar. Não, ele não pode. O Wallace Davi não pode jogar o Carioca. Ah, porque ele jogou pelo Fluminense. Jogou pelo Fluminense, pode Ele pode jogar o Então o brasileiro. Botafogo tá mais ferrado ainda, porque não tem o Alan e não tem o Wallace Davi pra esse jogo contra o Flamengo. Pô, eu vou torcer demais pra esse moleque, porque isso é muito maneiro. Gente, ele tem
18 anos. Ele tem 18 anos. Então, assim, aí lembrando da vovó. E outra coisa, quinta-feira é pelo Brasileiro. Amanhã, ele pode jogar sim. Ele não pode jogar no Carioca. Não, eu quis dizer com relação ao Carioca, porque... Não, eu disse que ele não poderia, porque eu lembro dele jogando pelo Fluminense, mas amanhã é Brasileirão. Isso aí. Se tiver tudo certo, vai poder jogar. Tô torcendo dobrado por você agora, moleque. Beijo pra tua vovó, beijo pra tua mamãe, pra família inteira. Isso é muito legal, de poder realizar o sonho. E até na função dele, da mamãe, na do função papai. dele de volante. E do Zorro também. Não tem muita variação, não tem muitos jogadores pra Hoje o jogar ali. Botafogo não tem. O Newton sendo utilizado como zagueiro. Tem um a menos pra jogar ali. Eu acho que pode ser que ele pinte aí. O único Newton que vai estar em campo amanhã agora? Oi? Qual o único Newton que vai estar em campo amanhã? O Santos. No estádio. Não, vai ser no Maracanã. Ô, Getúlio, eu esqueci aqui que ele mandar um feliz aniversário. Que Cris me encontra, vai estar lá. Cris me encontra, vai estar lá no Maracanã, ele que é do jeito que ele é. O Botafogo se prepara para o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Essa é a terceira rodada e, gente, é campeonato brasileiro, tá bom? Não é carioca, não. O meu glorioso poupou titulares no duelo com o Vasco, a gente viu esse fuzuê todo que deu, pois tem uma sequência aí de partidas bem importantes pela frente. Começa com esse clássico amanhã, no domingo vai encarar o Flamengo, esse jogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca, e na semana que vem é o primeiro confronto com o Nacional Potosí na altitude da Bolívia. Potosí, que é uma das maiores altitudes, se não a maior, é muito difícil jogar lá. E uma série de jogos onde o treinador Martim Anselmo vai precisar utilizar bem o elenco para obter triunfos em todos eles. Pensando nesse jogo com altitude, e eu falei isso aqui algumas vezes, eu acho que o Botafogo tem uma parcela de culpa na eliminação, a inexperiência do Ancelotinho na altitude, né? Quando ele pega a LDU lá. E a gente via até nas trocas, num pensamento do time titular, coisa que o Martim Anselmi não vai sofrer, porque ele tem bastante experiência no futebol sul-americano, Vini Casagrande. Sim, mas essa altitude aí, vou te falar, Fernandinha, é uma altitude extremamente complicada, 4.100 metros. Todo mundo que passa por lá relata que só o fato de você subir uma escada, você já sente essa altitude, um jogo extremamente difícil, por isso que eu gosto de bater na tecla, que eu acho que poderiam fazer algo para tentar diminuir o prejuízo para o Botafogo em relação a calendário, porque o Botafogo jogar numa quinta, um jogo importante pelo Brasileiro, domingo, um jogo importante pelo Campeonato Carioca, e depois ter que viajar para a altitude de Potosí, vai ser extremamente desgastante. Então, assim, vai ser difícil, um trabalho duro para o treinador, tendo em vista que o elenco dele é reduzido por conta da situação do Transferban, que, enfim, chegou ao fim. Então, assim, difícil. Porém, Botafogo a gente sabe que tem bons jogadores no elenco e quem sabe pode ter sucesso nessas 3 partidas. Ô, Lucas, sabe o que aconteceu comigo da última vez que eu peguei um time na Bolívia, na altitude, na pré-Libertadores, em 2024? O que aconteceu? Tu não sabe o que aconteceu em 2024? Não lembro. Me relembre, por favor. Mas eu sou supersticiosa, meus amores. Eu sou fogão. Botafogo pegou a Aurora na pré-Libertadores, na altitude, uma altitude bem menor. Cochabamba, 2.500 por aí, né? Lá em Potosí é o quê? 4.100. Né? É o dobro, né? Mas o Botafogo empata com a Aurora e tava rateando, né? Com o treinador interino. E aí ele vem aqui e dá uma porrada na Princesa Aurora. Vários gols do Júnior Santos, Tiquinhos arrebentando naquele jogo. E o Botafogo tem um ano muito... Mas foi uma fase difícil. O Botafoguense às vezes esquece que naquele ano maravilhoso de 24, ele também viveu momentos de muita incerteza e muita irregularidade, Lucas. Então... É importante lembrar, desculpe até interromper, Fernandinho, o Campeonato Carioca do Botafogo 2024 foi bem conturbado, né? O Botafogo ele disputa a Taça Rio, inclusive, naquele ano de 2024. Então, é uma partida que o Botafogo 2024 teve sucesso e se espera, pelo elenco que o Botafogo tem, inclusive, que tenha sucesso também nessa partida de 2026. Esse jogo de ida, pelo fator altitude, é um jogo de sobrevivência. Tem que ser tratado dessa forma pelo elenco do Botafogo. É para não voltar para o Rio de Janeiro sem a possibilidade de reverter o placar. O Botafogo ele tem que ir para Potosí, conquistar um resultado para que consiga reverter aqui no Rio de Janeiro e conseguir a classificação. E mesmo com a altitude, mesmo diante desse fator, sem dúvida o Botafogo é o grande favorito por conta do elenco que tem, que é muito qualificado, né, Fernando? Eu acho que é o favorito aqui. Lá o empate tá coisa linda. Não, então, muito difícil. A altitude eu acho favorito péssimo. na classificação. Ah, sim. Eu acho que foi isso que o Lucas disse. Na classificação.